Você chegou a conhecer o Jorginho do beach tênis? O cara é um fenômeno. Joga mesmo o beach tênis ou não? Ele brinca, né? O Jorginho, o beat venceu. O beach venceu. Cara, ele é muito figura, mano. Cara, o Jorginho, obviamente, não nessa proporção dele. Já não sabe nem quem é, eu acho. Tá O Jorginho, assim, vou resumir. É o Fausto. É o Fausto. Ele era um humorista, né? Ele fazia as apresentações de humor em cruzeiro, enfim, casas de festas. Mas nunca conseguiu emplacar. Nunca conseguiu decolar. E aí ele criou um personagem, que é o Jorginho, que assim, é a cara do beach tennis de São Paulo. É o cara um Faria Limer, né, de sapatênis. Ele usa uma peruquinha loira. Peruquinha loura, óculos e camisa justinha, polo, Lacoste, sapatênis, bermuda cargo pra dentro da calça. E ele chega, tá rolando um job aqui, porque o cluster, porque eu não sei o quê, só aqueles termos. E ele estourou. Mas não na proporção do Jorginho, Léo, mas o beach tennis mudou a vida de muita gente. O beach tennis aqui, ele surgiu em 2008. Eu comecei a jogar logo no primeiro ano, no final desse ano. Ele começou... É um esporte que veio da Itália, lá tem mais de 30 anos. O que te fez fazer essa transição? Tu chegou a fazer essa transição do tênis ou você ficou nos dois jogando? Não, eu fiz a transição. Eu fui tenista profissional. Comecei a jogar tênis com 7 anos. E aí eu fui campeão estadual juvenil, campeão brasileiro juvenil. Fiz quarta de final de torneio sul-americano juvenil. E aí eu fui profissional. Só que o Brasil, ele não tem essa... Não tem o tênis com uma força, não tem essa tradição, essa cultura do tênis. A gente tem a cultura do futebol, né? O vôlei, você vê que várias medalhas... A gente teve o momento Guga, pois é, que eu achei que tivesse um legado, e fosse ficar um legado forte, cara. Não ficou. Não ficou por 2 motivos. Primeiro que faltou organização. Ninguém estava preparado para aquele momento do boom do Guga. Ninguém estava preparado para um garoto. A curiosidade do Guga. Antes dele ganhar Roland Garros pela primeira vez, em 97, ele tinha jogado e perdido um campeonato em Curitiba. Pequeno. Torneio profissional pequeno, daquele de clube, que você chega lá, tá tendo. Tinha perdido. E aí, 2 semanas depois, o cara ganha um dos maiores torneios do mundo, em 1997. Então, ninguém estava preparado para o estouro do Guga e ninguém se preparou também, porque a gente não tinha estrutura. E aí você via os boleiros, os pegadores de bola, os professores falando, ai meu Deus, estourou, agora está todo mundo cheio de aluno. Cada um foi remando numa direção, cada um correndo atrás do seu, né, do seu prejuízo, de botar dinheiro no bolso, porque todo mundo tem conta para pagar. E não existia uma confederação brasileira de tênis realmente organizada, foi cada um para o seu lado. E o boom do Guga durou pouco. O Guga logo se lesionou. Salvo engano, 2001 ou 2002. Ele ganhou o Roland Garros 97, 2000 e 2001. Acho que no final de 2001 ele se lesionou. Então durou muito pouco o boom do Guga, sabe? E o Guga eu costumo dizer que foi um fenômeno, que nunca vai acontecer. Num país que não tem tradição, não tem cultura, não tem investimento, não tem aporte, não tem organização, como é que vai acontecer outro Guga? Não vai acontecer. E aí eu paro de jogar... É aquele que explode 1 em 1 milhão. 1 em 1 milhão. Eu paro de jogar com 21 anos, por causa de uma série de lesões, 20 anos, uma série de lesões, e porque aqui não dava. O Brasil é um país de tamanho continental, tinha torneio no Nordeste, um custo altíssimo. Eu parei de jogar depois de uma gira no caro, Nordeste. Né? Não é um esporte barato. É um esporte muito caro, é um esporte solitário, né? Dificílimo, e aí não menosprezando os outros, mas você vê no futebol, o cara entra em campo, o cara se machuca, o cara... Substituição tá resolvido. Ele não vai prejudicar o time. No tênis, eu entrava para jogar, tava machucado, dançava. Eu tava resfriado, com febre, dançava. Era eu e eu mesmo, eu não podia virar pro lado de fora, mas substituir por quem? Né? Então, um esporte dificílimo, que às vezes eu passava... Muita lesão, Muito, muito. Quais são as principais... Né? Eu ia perguntar isso. De lesão? Qual é o principal? Principalmente ombro e cotovelo. A lesão do cotovelo... Imaginei joelho.
É, ombro e cotovelo. Caraca, A lesão... eu fui mais embaixo. Falei, cara, deve ser tornozelo. Porque movimenta mas muito. é um movimento repetitivo. Quadril, É. talvez. A gente tem muita LER, que chama lesão de esforço repetitivo. Até uma curiosidade que eu não falei. Eu sou formado em educação física. Ah, é? Também? Depois do direito. Ah, tu fez depois, porque Fiz tu depois. pensou na época em fazer. Eu fiz depois, porque eu pensei. E aí, quando eu cheguei na metade da faculdade de direito, já trabalhando na LERJ, cheguei pro meu pai e falei, pai, eu não sei se era bem isso que eu pensava da faculdade de direito e tal. Bem da idade, né? Já tô na política, tô ganhando meu dinheirinho e tal, tô lá na LERJ. Tô pensando em largar para fazer educação física. Meu pai falou, legal, faz o seguinte, você termina o direito Vai lá e depois você faz educação física. Aí eu falei, não, pai, eu não queria continuar o direito. Aquele momento, rebeldia, né? Aí ele falou, então ótimo, você larga, nem precisa voltar amanhã para a faculdade de direito, mas faz o seguinte, você paga a tua faculdade de educação física, você está trabalhando, está recebendo, você paga. Aí eu, pai, acho melhor eu terminar aqui o direito. Tá? Ele foi sábio, sábio. É. E virou meio que um hobby, né? Eu quis, na verdade, terminar a educação física para dar algumas aulas de tênis e beach tênis. E aí fiz isso durante um tempo, mas não com intuito comercial, financeiro. Meu intuito era devolver para o tênis, né, tudo que o tênis me deu. Eu digo que assim, eu aprendi muito com a minha graduação em Direito, com a minha pós, enfim, com o meu trabalho na LERJ, com os meus clientes, mas a maior escola da minha vida foi o tênis. Foi no tênis que eu aprendi a questão, valores básicos, foi no tênis que eu aprendi a questão da disciplina, do comprometimento, Esporte, do trabalho duro, de você respeitar a hierarquia, né? Porque você tem um treinador e dentro da quadra quem manda é o treinador. Ah, mas você está pagando o treinador, que era o que acontecia. Cara, não interessa. Quem é o dono da quadra é o treinador. Você tem que respeitar. Então, eu aprendi muito e são coisas que eu acho que refletem no meu dia a dia, na minha vida profissional. Ainda mais que foi atleta mesmo, né? Então, você tem que se preocupar também com uma alimentação. Sim. Né? Com se preparar, ter um bom sono. É tudo na vida, né? Eu falo, Diana, semana passada eu estava no Rotary Club da Lagoa e aí era um momento que eu entrei, né, no Rotary Club, que eu tinha que me apresentar. Chamava-se Quem Sou Eu? E era como se fosse aqui o que a gente está fazendo, como se fosse um podcast, mas, né, para o público. E eu comecei falando sobre o tênis, né, sobre a minha vida. E foi justamente isso. Eu falei sobre o respeito, sobre tudo o que o tênis me trouxe, sabe? Foi bem legal, assim, contei minha trajetória, achei que foi algo bem, bem bacana, bem gratificante eu poder devolver para o esporte o que o esporte me proporcionou. Legal. O esporte tem isso, né? Essa disciplina, esse comprometimento em ter que fazer, ainda mais quando é um esporte único. E que né? você pode aplicar na vida, né? Como profissional. Aliás, como tudo, né? Como pessoa, tudo, como não, profissional. Cara, como tudo. Eu falei no Rotary o seguinte, eu não me arrependo. Por quê? Eu, com 20 anos, cara, eu conheci acho que praticamente todos os estados do país. Qual jovem de 20 anos já viajou o Brasil inteiro, que é um país de tamanho continental, né? Com tantos estados. Agora, perdi? Pode ser que para alguns sim. Eu, por exemplo, nunca fui numa festa de 15 anos. Quando eu tinha 15 anos. Nunca fui. Eu nunca fui de sair para barzinho com amigo. Porque eu tinha que treinar no dia seguinte. Eu tinha meu compromisso. Né? Eu tinha que treinar de manhã, almoçar, descansar depois do almoço e voltar a treinar de tarde. E assim, cara, eu não me arrependo, sabia? Eu não me arrependo. Mas eu te confesso que eu não vejo isso. Eu não vejo isso nem como perda, não, sabia? Não, eu não vejo como perda, mas assim, eu conversando com amigos. Tem gente que acha que sim, né? Às vezes você tá num restaurante, conversando com amigos, num bar. E o pessoal fala, pô, lembra aquela festa da fulana de 15 anos? Eu falo, não lembro. Cara, mas você não foi? Amigos de colégio. Eu falo, não, cara, eu não fui. Caraca, mas você perdeu. Cara, pra mim, não foi uma perda. Porque assim, pô, legal, o cara foi, curtiu, poxa, conheceu a menina. Né? Cara, mas o que ele conheceu? Quais os estados que ele conhece? Qual a vivência que ele teve até agora? Qual o aprendizado que ele tira disso tudo?
Então, assim, na verdade, para mim, eu não me arrependo, eu faria tudo de novo. E, assim, eu quero muito ter a oportunidade, muito, de passar isso pro meu filho. A oportunidade que eu tive, quero muito ter as condições que meu pai teve de proporcionar isso pro meu filho, sabe? Meu filho ser criado dentro de um clube, ter uma educação, cara, livre de droga, livre de álcool, Verdade. livre de E pra coisas gente que tem ruins. filho pequeno hoje, eu acho que esse daí é o maior desafio. Porque Eu hoje tá nunca tão fui... Parece que tá... banalizado o negócio parece que... que Sim. tá legal, né? Cara, eu nunca fui... Eu Ainda fui um mais jovem aqui. diferente, porque eu nunca gostei de internet, assim, de videogame, de computador. Nunca foi a minha. Já tive, não vou dizer que nunca tive, já tive. Mas eu gostava de jogar com os amigos. Tipo assim, os amigos iam lá em casa, eu jogava. Sozinho, cara, nunca. É outro Eu desafio, enjoava né? enjoava Tirar as do crianças jogo. da frente da tela. Meu filho, de 1 ano e 7 meses, ele já pega no celular, ele não sabe nem o que ele tá fazendo, mas ele fica assim, ó, corre já o dedo. Ele já nasce com isso já, cara. É. Já nasce já sabendo que tem um... Ele já corre o dedo, ele já vai no iPad, já corre o dedo, já pega o controle e aponta pra televisão. Não, uma vez a minha filha foi na televisão fazer assim com o dedo. Pra passar. acho que ela fez isso também no notebook. No notebook também. Pra ela pegar pra poder... Pra passar. Ô Pedro, Pra em você relação ao beach tênis, você faz algo hoje para poder divulgar o esporte ou não? Hoje em e eu dia- até citei o Jorginho, porque eu acho assim, ó, mesmo que seja na brincadeira e tal, mas, cara, ele também auxiliou a dar esse boom. Tu passa aqui, tu vai dar uma caminhada de manhã aqui na orla, cara, o que tem de escolinha de beach tênis, eu acho que tem mais do que de futevôlei, cara. Tem. E Olha, aonde era futevôlei, montaram também virou de beach beach tênis, tênis. Eu, há muito tempo atrás, né, eu dei uma volta de carro contando a quantidade de redes. Era um sábado ou um domingo, rede de beach tênis, do Leblon até o Leme. Tinham 37 redes. Caraca. Hoje tem pelo menos o dobro disso. A gente estava falando do Jorginho, o beach tênis mudou a vida de muita gente. Né? Muita gente que era pegador de bola, boleiro do tênis, virou professor de beach tênis. Muitos professores de tênis não estavam conseguindo prosperar financeiramente no tênis, foram para o beach tênis. Abriu o mercado, né? O beach tênis, cara, hoje é o esporte mais cresce no Brasil e no mundo. Você tem 1,5 milhão de praticantes. Mais de 1,5 milhão de praticantes no Brasil. E tem todo um ecossistema. É o cara que monta a rede, ele recebe. E recebe hoje em dia um bom salário. A gente está falando de várias e várias redes. Imagina o cara que monta a rede. Normalmente, assim, eu tenho uma rede no Leme. Você tem uma também no Leme do lado. A Diana tem uma outra ali do lado. Cara, a gente vai usar o mesmo cara para montar a rede. Né? É o que a gente faz com a do futevôlei aqui. E o cara às vezes cobra Toda rentabilidade 300, 400, 500 reais por mês. É um rapaz que monta umas pancadas de Exato, rede ali. 10, 15 redes. O cara vem de manhã cedo montando. Então você tem todo um ecossistema. O cara que monta a rede, o cara que dá aula, o cara que pega a bola, o cara que vende a raquete, que vende a bola, que faz o torneio. Né? O cara do Mudou a vida isopor que bota ali do lado pra isopor, vender água, do quiosque. refrigerante. Cara, mudou a vida de muita gente. Eu confesso, Léo, que eu tô bem afastado do beach tennis, assim, por falha minha, tá? Por falha minha. Eu cheguei a ter uma ONG, um projeto social no Leme, chamado Bola na Fita, que eu ensinava o beach tennis para as crianças de Chapéu Mangueira e Babilônia. Era muito legal. Cara, foi o que eu falei, eu sempre quis devolver isso. Cara, era muito gratificante. A gente chegou a ter, assim, numa mesma aula, mais de 20 crianças. Crianças de todas as idades. E aí eu ouvi do barraqueiro, do cara que tem uma barraca de praia ali, quando um garoto chamado Kaique começou a fazer aula comigo, o barraqueiro chegou e falou assim: doutor, esse garoto é complicado. Falei, é mesmo? Ele falou, é. Você que dava aula? Eu que dava aula. E até que por isso foi o problema, mas eu vou chegar lá. Por quê? Não, porque ele não tem pai, a mãe é dependente química, o garoto falta pra caramba na escola, tem muito problema com a diretora, acaba que eu moro do lado, eu tenho que às vezes levar o garoto e tal, o garoto, não presta atenção, tem péssimas notas. E aí eu comecei a ajudar esse menino, e dar toda uma atenção especial pra ele. O menino chegava em dia frio, assim, de inverno, sem camisa, porque ele não tinha camisa, não tinha... E eu comecei a ajudar. Cara, é muito gratificante você ouvir 3, 4 meses depois, o mesmo barraqueiro virar e falar assim, cara, doutor, a professora aqui do colégio gostaria de te conhecer. E eu fui lá e ela falou assim,
que aconteceu? Que ele mudou. A disciplina dele mudou. Ele está chegando na hora, ele está tirando notas melhores, ele está conseguindo ficar sentado na cadeira. Eu falei, como assim? Não, porque ele não ficava. Ele levantava na aula, ele corria para lá. Ele está sentado. É a questão da disciplina, comprometimento, do respeito à hierarquia que a gente estava falando. Quando eu mandava ele ficar na fila e bater 2 bolas, ele não podia bater 3, porque eu não ia lançar a terceira, porque eram 2. Isso aí. Ele acertando ou errando? Era 2, o exercício era de 2 que ele tinha que partir da fila da direita. Ele não podia partir da fila da esquerda porque eu não ia lançar. E ele não podia bater 3 porque eu não ia lançar a terceira, porque o exercício era esse. Então ele começou a entender e assimilar. Existe regra, né? Infelizmente, isso é uma das grandes tristezas que eu tenho. Eu não consegui manter o projeto. E aí eu falo assim abertamente, isso não tem nada de cunho político, eleitoral, zero. Não consegui manter o projeto por questões financeiras e de tempo. Chegou um momento que eu não podia mais dar aula, desceu de 3 vezes por semana para 2, depois a gente chegou a 1, e eu não conseguia nem honrar mais esse um dia. E como você falou, é um esporte caro. Não é tão caro quanto o tênis, mas continua sendo um esporte caro. Eu não tinha como montar a rede, eu não tinha como pagar tudo do meu bolso. Né? Ainda mais com filho, enfim. Eu teria que pagar um profissional para armar a rede, um profissional formado em educação física para dar aula. Isso tudo tem um custo que naquele momento, e continua sendo, eu não consigo arcar. Mas é um projeto que, se Deus quiser, eu sonho em voltar. E você tem notícias do Kaique hoje ou não? Sim, tenho. Não, isso é muito legal. Eu encontro com eles na rua, eles falam, oi, professor! Cara, eu não reconheço mais. Como cresce rápido, né? Com a voz grossa, ô, professor. Isso é muito legal. Mas tá num caminho bacana. Ele, Tá. Ah, que bom. Isso é o melhor, né? Ao que tudo indica, sim. Pelo que eu me informo, sim. Bacana. Isso é muito legal. Tem um que ele saiu do Leme e foi morar na Zona Norte. Só que a avó dele ainda mora no Chapéu Mangueira. Quando ele volta, eu sempre encontro com ele e ele fala assim, professor, lembra aquela raquete que o senhor me deu e tal? Tenho até hoje. Olha que legal, tenho até hoje. Pô, o senhor não dá mais aula, não? Cara, isso é muito legal. Mas você dava as raquetes também para eles, não? Eu tinha um apoiador de raquete. E aí essa que ele ganhou, a gente fez um torneio interno que o campeão ganhava a raquete. Ele ganhou a raquete. Ele até hoje ele guarda a raquete. E não é barata também, né? Raquete é cara, né? Não é barato. É muito caro. Até para você montar uma escolinha não é barato, né? Não, o investimento é alto. Se você não tiver um apoiador que te dê a rede, te dê bola, que te dê a raquete, cara, é um investimento considerável, porque você tem que ter pelo menos 4 raquetes, pelo menos. E você tem que ter pelo menos aí, vamos ver, 50 bolas, não, mas porque senão você para a aula toda hora. São 4 raquetes, mas se você parar para pensar no treino que você sugeriu aí, né? Não, sim, eu tô dizendo para uma aula social. Vai ter que entrar, não, me dá raquete, troca a raquete. Que era o que a gente fazia. Caraca. Era o que a gente fazia. O cara entrava, a criança entrava, batia 2, 3, 4 bolas, ia pro final da fila, dava a raquete, tá? Agora, para uma aula social, assim, entre adultos, tem que ter pelo menos 4 raquetes. E pelo menos 50 bolas. Se você coloca que 3 bolas hoje está custando mais ou menos R$60, R$20 a bola, você multiplica 20 por 50, aí você está falando de R$1.000.